Senhoras e senhores, muito boa noite. Sob a proteção de Deus e em nome do povo friburguense, damos início aos trabalhos desta 31ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa. Daremos início ao pequeno expediente. Passo ao primeiro secretário da Casa, ilustre vereador professor Pierre, para a leitura dos mesmos. Obrigado, presidente. Boa noite a Vossa Excelência. Boa noite aos demais colegas vereadores e vereadoras. Boa noite à assistência. Expediente da 31ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa deste dia 29 de maio de 2018. Indicação legislativa do professor Pierre. Solicita o envio de mensagem ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, a fim de que envie a esta casa projeto de lei que disponha sobre a concessão de adicional de insalubridade aos servidores públicos municipais de Nova Friburgo que trabalham com manuseio de livros da Biblioteca Municipal, Pública Municipal e da outras providências. Projeto de lei do Executivo Municipal institui a Central de Conciliação do Contribuinte e da outras providências, em regime de urgência. E também do Executivo Municipal dispõe sobre a gratificação de atividade por desempenho de função específica, GAPF, no âmbito da Procuradoria-Geral do município, acresce denominação e atribuição ao cargo de assistente jurídico aludido no anexo A da Lei Municipal 3.893, de 2011, e da outras providências. Moção especial de louvor do vereador Naim Pedro, com o senhor Adílio Klein. Do vereador Naim Pedro também, com o senhor Jefferson Pires Aragão. Do vereador Carlinhos do Quico, com a senhora Camila Petrilo Blaut. Do vereador Alci Fonseca, com o senhor Leandro Pereira Pacheco. E do vereador Alci Fonseca, com o senhor João Luiz Farias. Comunicados, senhor presidente. Comunicações do Ministério da Educação informando a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. São comunicações, senhor presidente, de 38 repasses efetuados pelo Ministério da Educação. Então, sendo os 38 os seguintes: Associação de Apoio à Escola Municipal Florândia da Serra, emissão em 29 de junho de 2017, no valor de R$ 2.200. Associação de Apoio à Escola Municipal Flor do IP, emissão em 29 de junho de 2017, valor R$ 1.520. Associação de Apoio à Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima, emissão em 29 de junho de 2017, valor de R$ 1.290. Associação de Apoio à Escola Municipal São Lourenço, emissão em 29 de junho de 2017, no valor de R$ 1.870. Associação de Apoio à Escola Municipal São Judas Tadeu, em 29 de junho de 2017, no valor de R$ 3.770. Associação de Pais e Funcionários do CEMEI, Maria Inês Andrade, emissão em 29 de junho de 2017, no valor de R$ 820. Associação de Pais e Funcionários do CEMEI Nadir Cardoso, emissão em 29 de junho de 2017, no valor de R$ 1.020. Associação de Pais e Funcionários do CEMEI João Batista Faria, emissão em 29 de junho de 2017, no valor de R$ 1.550. Associação de Pais e Funcionários da Escola Municipal Comunitária, emissão em 29 de junho de 2017, no valor de R$ 1.770. Associação de Pais e Funcionários da Escola Municipal Cecília Meireles, emissão em 29 de 2017, no valor de R$ 3.190. Associação de Pais e Funcionários da Escola Municipal Manuel José, emissão em 29 de 2017, no valor de R$ 1.560. Associação de Pais e Funcionários do CEMEI Júlia Irene Gomes, emissão em 29 de junho de 2017, valor de R$ 1.110.
Associação de Pais e Funcionários do CEMEI Isabel Jovelina, emissão 29 de 2017, valor de R$ 1.100 também. Associação de Pais e Funcionários do Centro Municipal de Educação, ISASA, emissão em 29 de julho de 2017, valor de R$ 3.490. Centro de Atendimento Emílio Melhorance, emissão em 29 de julho de 2017, no valor de R$ 1.460. Associação de Pais e Funcionários do CEMEI Elvira Almeida, emissão em 29 de 2017, no valor de R$ 1.970. Associação de Pais e Funcionários do CEMEI Dolores de Sá, emissão em 29 de julho de 2017, no valor de R$ 1.850. R$ 1.850. Associação de Pais e Funcionários do CEMEI Maria José Mafor, emissão em 29 de 2017, valor de R$ 990. Associação de Pais Responsáveis do Jardim de Infância, Letícia Coutinho, emissão 29 de 2017, no valor de R$ 1.710. Associação de Pais Responsáveis do Jardim de Infância, Municipalizado, EL, emissão em 29 de julho de 2017, no valor de R$ 2.620. Associação de Pais Responsáveis do Jardim de Infância, Maria Duque, emissão em 29 de 2017, no valor de R$ 2.750. Associação de Pais e Funcionários do CEMEI Luiz da Serra, emissão em 29 de julho de 2017, no valor de R$ 1.200. Associação de Pais e Funcionários do CEMEI Elza Barbosa Mierro, emissão em 29 de 2017, no valor de R$ 970. Associação de Pais e Funcionários da Creche Municipal Maura Rosa, emissão em 29 de 2017, no valor de R$ 1.320. Associação de Pais e Funcionários do CEMEI Professora Maria da Conceição, emissão em 29 de 2017, no valor de R$ 1.360. Associação de Pais e Funcionários do CEMEI Edith Silva Santos, emissão em 29 de 2017, no valor de R$ 1.020. Associação de Pais e Funcionários do CEMEI Otelina de Sá Martins, emissão em 29 de 2017, no valor de R$ 1.600. Associação de Pais e Funcionários do CEMEI Santa Terezinha, emissão em 29 de julho de 2017, no valor de R$ 1.590. Associação de Pais e Funcionários do CEMEI Menino Jesus, emissão em 29 de 2017, no valor de R$ 1.580. Associação de Pais e Funcionários do CEMEI Irineu Mineiro, emissão em 29 de 2017, no valor de R$ 1.010. Associação de Pais e Funcionários do CEMEI Carmen Rodrigues de Souza, emissão em 29 de 2017, no valor de R$ 1.080. Associação de Pais e Funcionários da Creche Solares, emissão 29 de julho de 2017, valor de R$ 970. Associação de Pais e Funcionários do CEMEI Sebastiana Carneiro, emissão 29 de 2017, no valor de R$ 1.510. Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, Mais Educação Fundamental, emissão em 4 de julho de 2017, no valor de R$ 66.058,40. Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, Alimentação Escolar Pré-Escola, emissão em 4 de julho de 2017, no valor de R$ 43.747,20. Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, também do Programa Nacional de Alimentação Escolar, agora para a AEE, emissão em 4 de junho de 2017, no valor de R$ 2.363,80. Prefeitura de Nova Friburgo, Programa Nacional de Alimentação Escolar, EJA, emissão em 4 de julho de 2017, no valor de R$ 5.574,40. E, por fim, Prefeitura Municipal de Nova Friburgo,
Programa Nacional de Alimentação Escolar, Ensino Fundamental, emissão em 4 de julho de 2017, no valor de R$ 90.791,40. Da Câmara Municipal de Itatiaia. A Câmara Municipal de Itatiaia tem a honra de convidar Vossa Senhoria e famílias para participarem da sessão solene do 29º aniversário de emancipação política administrativa de Itatiaia, ocasião em que estarão sendo entregues títulos de cidadãos itatiaense, profissional e professor emérito. No dia 29 de maio, nessa terça-feira, às 18 horas, uma pena que foi no mesmo horário da nossa sessão legislativa, na Praça Toivo Uruscalho 10 Penedo, Itatiaia, Rio de Janeiro, no City Park Hotel. Assina o convite o vereador Vanderlei Gomes, presidente da Câmara Municipal de Itatiaia. Senhor presidente, está lido o expediente, o convite, também do vereador Vanderlei Gomes. E há uma comunicação do vereador Wellington Moreira, datada deste dia 29 de maio, justificativa de ausência, senhor presidente, cumprimentando cordialmente do presente para justificar a minha ausência, a 31ª sessão ordinária, realizada hoje, dia 29 de maio, por motivo de doença. Sem mais para o momento, subscrevo-me com protege elevado em consideração, atenciosamente, subscreve o vereador Wellington Moreira. Está lido, senhor presidente, expediente às comunicações. Obrigado. Senhor presidente, eu gostaria, junto com o vereador Cascão, chegamos a esse entendimento de pedir essa casa que, numa última homenagem ao seu Nelson Moura. Seu Nelson Moura era dono da padaria Moura, lá em Conselheiro Paulino, e veio a falecer essa semana. O seu Nelson fez parte, na verdade, da infância de todos nós que morávamos no Conselheiro. Exatamente, e nós ficamos assim muito enlutados, entristecidos com a passagem dele, não é, vereador Cascão? E eu e o vereador Cascão, nós gostaríamos de pedir, senhor presidente, que essa casa fizesse uma última homenagem com 1 minuto de silêncio pelo passamento do seu Nelson Moura. Pela ordem, senhor presidente. Também aproveitar aí e pedir para o Fernando Dica, que também é o Dica, que faleceu também, muito conhecido aqui em Friburgo. Muito obrigado. Senhor presidente. Bom. Pois não? Eu e o vereador Isaac aí, pedindo 1 minuto de silêncio aí pela passagem do senhor Nelson Moura, 60 anos lá com aquela padaria lá, Moura lá. Então, um excelente pai, um excelente marido, um excelente avô. Então, a gente está aqui pedindo esse 1 minuto de silêncio para ele. Pois não. E a pedido também do ilustre vereador Naim Pedro, para que faça 1 minuto de silêncio para o seu Fernando Dica. Pedido também na mesa diretora para o seu Mário Vassalo. E eu queria também incluir 1 minuto de silêncio pela senhora Maria Amorim, mãe do Anderson Amorim, lá do Clube de Tiro de Conselheiro Paulino. Vereador Luiz Carlos Neves. No último domingo também, faleceu no Raul Sertão, um garoto de 5 anos do Catassone, tá, com sintoma de meningite meningocócica, 5 anos. Sabe o nome dele? Tá, João Pedro, vamos incluir também nessa... Então, também, pedido do ilustre vereador Luiz Carlos Neves, que nós possamos incluir nesse 1 minuto de silêncio o pequeno João Pedro, que faleceu no bairro do Catassone. Portanto, todos de pé, para que possamos cumprir 1 minuto de silêncio para os nomes já citados.
Retornando aos nossos trabalhos, daremos início aos breves pronunciamentos de Vossas Excelências, hoje, terça-feira. Portanto, temos 7 inscritos para falar por 5 minutos e temos 4 nas lideranças partidárias. Começamos pelo ilustre vereador do MDB, vereador Isaac Demani. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos regimentais. Cinco minutos. Obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, aqueles que nos assistem aqui no plenário dessa casa e em suas residências. Nós temos trabalhado junto ao Executivo Municipal, com todas as suas dificuldades, para que as mais diversas comunidades do nosso município recebam atendimento nas suas demandas necessárias no seu cotidiano. E há muitas lutas nós temos conseguido que algumas comunidades recebam atenção por parte do poder público. Eu quero aqui falar especificamente com o conselheiro Paulino, nesse meu pronunciamento, que nós conseguimos uma reivindicação que fizemos, o vereador Cascão também já fez, loteamento Granja Mimosa. Nós conseguimos fazer com que o Executivo direcionasse a sua atenção para lá, enviasse uma equipe da Secretaria de Obras, de asfaltamento, para recuperar as vias do loteamento Granja Mimosa. Então, assim, é uma vitória para aquela comunidade que já não aguentava mais transitar naquelas crateras, que eram crateras mesmo, que chegaram ao ponto do ônibus interromper o seu percurso ali, deixando toda a comunidade sem esse essencial serviço. E hoje está sendo realizado esse serviço em Conselheiro Paulino, e a nossa luta é que essa equipe de asfalto permaneça em Conselheiro Paulino, atendendo outras comunidades, lá a comunidade Fazenda da Laje, Cascão, ali atrás da UPA, Avenida Nossa Senhora do Amparo, toda a comunidade do bairro São Jorge, ali eu digo, Três Irmãos, o centro São Jorge, loteamento Rosa Branca, todos precisam de reparo. Também há necessidade de fazer essa manutenção lá no Jardim Califórnia, enfim, Rivo Torto, são muitas localidades que precisam de uma atuação firme do poder público. E eu estive, junto com o secretário de Obras, o secretário Jefferson, na comunidade do Alto do Catete e na comunidade do Tio Dongo 2, porque também são 2 comunidades que necessitam de atenção por parte do poder público, lá no Distrito Conselheiro Paulino, levando ali o secretário de Obras para ver o que é possível ser feito, sem vender ilusões, sem enganar a população, porque não tem espaço para isso mais na vida pública. Nós temos que atuar com seriedade, responsabilidade e comprometimento com o interesse público. E é isso que eu venho fazendo no meu mandato. Eu não fui com o secretário de Obras lá enganar ninguém. Não, o que nós vamos fazer? Não, nós vamos analisar o que pode ser feito de concreto. E nós vamos trazer de concreto para a comunidade o que pode ser feito. Porque não adianta querer enganar. A comunidade do Alto Catete, que bom seria se nós pudéssemos asfaltar toda a comunidade, Cascão, toda aquela estrada. Só que isso não vai ser possível agora, o secretário já disse que não. Mas há necessidade emergencial que pontos daquela estrada recebam a pavimentação, até porque quando chove, os ônibus não podem nem circular naquela comunidade. Então tem que ser atendida. Isso tem que ser atendido agora. Isso não pode esperar. Então nós vamos trabalhar com esse objetivo. Da mesma forma, a comunidade do Tio Dongo 2 precisa receber ali um tapa-buraco nas suas ruas. E na rua Maria Mendonça, lá em cima, é a única rua do loteamento que não tem asfalto. E já há uma rede de água pluvial, nós estivemos lá juntamente com o secretário. Há a possibilidade de fazer aquela rua. E nós vamos trabalhar, lutar junto ao Executivo para que aquela comunidade seja atendida. E nesse 1 minuto e meio que me sobra, senhor presidente, eu tenho trabalhado e lutado muito para que a Praça de Conselheiro Paulino, Distrito de Conselheiro Paulino, importante distrito do nosso município, receba a construção de um posto de policiamento comunitário. É uma luta desde o meu primeiro mandato, de 2009. Eu já tive reuniões com diversos comandantes da PM que passaram pelo 11º Batalhão de Polícia, solicitando isso. E a última solicitação que fiz foi para o nosso querido coronel Castelano, solicitando a implantação de um posto de policiamento comunitário lá. E eu recebi a resposta do coronel, uma resposta positiva. Então é uma empreitada que nós estamos reiniciando junto à comunidade Conselheiro Paulino. Eu encaminhei o ofício de número 357/2018 no dia 2 de abril ao 11º Batalhão e recebi a resposta
do comandante Coronel Castelano no dia 10 de abril, sinalizando a viabilidade, a possibilidade dessa construção. Já estamos em contato até com alguns empresários, com iniciativa privada, para tentar nos ajudar nessa luta para que a comunidade Conselheiro Paulino receba o tão sonhado posto de policiamento comunitário. Porque o bairro de Olaria tem um posto de policiamento e precisa ter. A pacata comunidade de Amparo, a gostosa, bucólica, tem um posto de policiamento comunitário. Como pode o coração financeiro da cidade, Conselheiro Paulino, o maior distrito, um dos maiores distritos do município, onde passa o maior número de pessoas por dia, tem a maior população flutuante, não tem um posto de policiamento comunitário para dar segurança nesse... Próximo vereador, ilustre vereador Luiz Carlos Neves, do Progressistas. Vossa Excelência também dispõe de 5 minutos regimentais. 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, plateia, assistentes, vocês estão em casa. Ontem, no Catarsônia, segunda-feira, foi lá na escola Carlos Cortes, foi reunião de várias famílias, porque já fizemos um minuto de silêncio agora há pouco, do menino que faleceu. Então, no último domingo, faleceu no Raul Sertã, um aluno da Escola Municipal Claudio Antônio de Lima. O nome do garoto é João Pedro, era o nome do aluno, a qual eu aqui dou os meus sentimentos à família desse garoto. O diagnóstico clínico indicou compatibilidade com essa doença grave, a meningite meningocócica, mas ainda não possui confirmação laboratorial. Através da Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria de Saúde foi acionada para adotar as medidas cabíveis, administrada a quimioprofilaxia com antibióticos para os familiares do aluno e para a médica responsável pelo atendimento do aluno no hospital. Estiveram presentes lá no... Deixa eu ver aqui, 2, 3... Estiveram presentes lá no Catarsônia ontem, que de manhã, tão logo eu soube do acúmulo de mães lá na escola, eu liguei para o Cristiano e ele enviou lá no local a subsecretária de Vigilância em Saúde, a enfermeira Fabiola, a coordenadora de Vigilância Epidemiologia, bióloga Melânia, e a médica pediatra doutora Márcia Fassura, que ela medicou os colegas de turma e a professora de estudante, do estudante, desde as 12 horas até as 16 horas. Então, lá ficou atendendo. Eu compreendo ali o estado daquelas mães preocupadas com outros filhos que lá estavam. Eu fiquei lá dando atenção a essas pessoas lá de saúde, fiquei o tempo todo lá com elas e me solidarizo com as mães preocupadas. Eu vendo aqui no celular, na rede social, hoje em dia você procura, esses pais devem procurar lá no Facebook sobre pediatria e meningite, e vai explicar vários detalhes, várias coisas, que às vezes o pessoal faz muito alarde e se informar sobre realmente a meningite, como causa, como ela chega ao nosso corpo. Então é importante. Ontem eu fiquei lá realmente me solidarizando. Eu não sou médico, nenhuma mãe daquelas que estavam lá são médicas. A gente tem que deixar nessa hora aos cuidados das médicas e dos médicos. E colocar na mão de Deus e nos médicos quando houver um caso de saúde com os filhos dessas mães que estiveram no hospital. Me parece que tem mais um outro garoto lá também e não está confirmado, está sendo medicado e espero que ele melhore, se recupere para se retornar à comunidade. Então é aqui que eu digo, me questionaram e eu falo aqui para todos os friburguenses, nós que somos leigos, entregue na mão dos médicos para cuidar quando houver uma doença grave com os filhos de vocês, com os nossos membros da nossa família e não intervir, e não questionar tanto como foi questionado. Então temos que conhecer, eu li o texto no Facebook, fala muito claramente, detalhe por detalhe, o que é a meningite, como tem vários tipos.
Então, quando acontecer com a nossa família, coloque nas mãos do médico e não façamos tanto alarde para complicar ainda mais a situação da comunidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado, vereador. Próximo vereador, ilustre vereador, professor Pierre. Vossa Excelência também dispõe de 5 minutos regimentais. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores. Hoje eu tenho que aqui nós tivemos hoje a presença aqui no Poder Legislativo do secretário de Mobilidade, Marx. Ele aceitou o convite emanado por este edil e também quero agradecer a presença dos colegas vereadores que aqui puderam estar. O vereador Wellington, o vereador Johnny Maico, o vereador Marcinho, o vereador Sérgio Lobac e depois o vereador Naim Pedro. E também agradecer a vereadora Vanderleia pelo envio do representante Tadeu e também o vereador Carlinhos do Kiko, também envio do Tarcísio. Tarcísio também acompanhou aqui a audiência pública. E eu quero, assim, de público, saudar o secretário que teve a transparência de vir a essa casa, né? Isso a gente tem que dizer, tem que reconhecer na hora, quando vem aqui para trazer esclarecimento, tentou trazer os esclarecimentos, tem coisa que ainda vai ter que demonstrar para nós, né? Mas eu estou dando esse retorno para a sociedade da nossa ação legislativa, inclusive na cobrança da questão das ruas da cidade. Ruas que, por exemplo, foram tornadas ruas em mão dupla, como é o caso aqui da Rua da Aliança Francesa, que nós questionamos o porquê de tornar a via mão dupla, impedindo, né, o tráfego dos dois lados, estacionar o carro dos dois lados, pelo menos um dos lados. Vereador Ailton, não tem sentido, passa pouco carro ali para ter os dois lados pintados de amarelo. E a gente precisando de vaga na cidade. Mas sempre perto do estacionamento, a gente questionou isso. Né? Sempre quando é perto do estacionamento, existe, né, faixa amarela. A gente questionou, a gente espera a reavaliação da secretaria. Agora, eu quero aqui de público também, porque a gente sabe bater, a gente critica, e esses dias eu estava criticando a FAOL por conta da questão dos ônibus, né? Tem várias críticas à FAOL para fazer, né? A questão dos horários, a questão de diminuição de linhas, desrespeito, parece uma lata de sardinha o ônibus muitas vezes, mas a gente tem que saber reconhecer a hora que acerta. Com essa questão do combustível, a gente há que elogiar o planejamento que a empresa fez para não ficar totalmente sem ônibus. Nova Friburgo ficou numa situação em que o transporte público, embora tenha sido diminuído, não foi ausente de todo, como aconteceu em muitos municípios. Então, esse é um ponto que essa casa tem que ser justa. Quando a concessionária acerta, palma para a concessionária. Quando a concessionária erra, a gente tem que ser duro com ela, né? Tem que ser duro com a concessionária. Quase que saiu outra situação aqui, né? Mas fica subentendido aí. Então, quer dizer, a gente tem que ser crítico nessa situação. Então, em nome da população, porque eu estava falando, semana passada eu andei no ônibus, mais uma vez, Fazenda da Laje, e é um absurdo que o povo ali enfrenta. Então, hoje nós cobramos isso aqui também, do secretário de Mobilidade. Inclusive, fiz um convite, vereador Jânio, que as autoridades públicas, os vereadores, o prefeito, o secretário, a gente combinasse um horário para 6 horas pegar o ônibus de Fazenda da Laje. Para a gente poder sentir na pele, como eu tenho sentido, o que o povo passa diante do ônibus quando fica literalmente sem horários e sem mais veículos na hora do rush, que é uma situação absurda que tem que cobrar a empresa. Então, assim, dentro dessa dimensão, fiz essa observação e agora venho falar sobre a minha preocupação com relação à questão que está existindo da população, no que tange a questão de uma intervenção militar, né? Nós temos que pensar o que foi o regime militar lá atrás. Então, pelo amor de Deus, gente, a gente não sabe o que é isso. A sociedade precisa melhorar? Precisa melhorar. Muitas pessoas me pediram. Pierre, pelo amor de Deus, fala lá na Câmara. Para as pessoas terem estudar um pouco a história, saber um pouco como é que é essa condição,
e não ir para uma defesa de uma bandeira sem conhecer as consequências e saber também o que aconteceu no passado em vários países. Então fica aqui a minha defesa pelo processo democrático. Estamos num país complicado? Estamos. Estamos numa crise política? Estamos. Mas isso não significa retroceder. Nós temos que avançar na democracia a partir do investimento na educação de uma sociedade mais democrática. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereador. Próximo vereador, vereador Marcinho. Vossa Excelência dispõe de até 5 minutos. Até Vossa Excelência se dirigir à tribuna. Eu também recebi um comunicado essa semana do diretor da empresa e faço aqui as palavras do vereador Pierre. Realmente, com toda a crise que nós passamos na cidade, a empresa se mostrou organizada, firme, e as pessoas tiveram o direito de ir e vir trabalhando, obviamente, com a diminuição, mas em momento algum faltou o transporte público, como cidades grandes, cidades circunvizinhas fizeram. Então, quando nós temos que criticar, temos que fazê-lo. Agora, também, como temos que ser justos, temos que ser justos. Então, parabéns à empresa que cumpriu o seu dever com o cidadão, né, de cidadania, com todos aqueles que dependeram nesse momento crítico para que pudessem dar o direito de ir e vir à sociedade friburguense. Vereador Massim, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos regimentais. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, vocês aqui na assistência, vocês que estão em casa assistindo. Senhor presidente, hoje eu vou tocar um assunto relacionado às nossas fiscalizações que a gente faz diante dos equipamentos do Hospital Raul Sertã, dos postos de saúde, das UBS. E hoje a gente pôde chegar num determinado posto de saúde, constatar um equipamento, um gerador, que já tem pedido de manutenção dele desde o mês 7 do ano passado. E aí a gente vê a real situação do que vem acontecendo. Estive visitando o Hospital Raul Sertã, tinha falado semana passada, volto a falar do receptoscópio quebrado também há mais de ano. A gente teve dificuldades com autoclave, arco em C, perfurador. A gente presenciou pessoas que sofrem acidente, ainda está acontecendo isso na nossa cidade. As pessoas sofrem acidente, precisa usar um perfurador, alguma coisa, e o hospital ele tem que pedir emprestado no hospital vizinho. Então, isso aí está acontecendo frequentemente na nossa cidade. Não dá para entender o porquê que tem as empresas que fazem a manutenção, presidente. Muitas das vezes a gente questionou aqui que a Medvitalis, no ano passado, ela fez um contrato de R$390 mil por 6 meses, e a gente teve tanta dificuldade com aquela empresa, está tendo até hoje. Tivemos que abrir até boletim de ocorrência, porque a gente pedia vistas da ficha de manutenção do equipamento e o mesmo não mostrava. Então, você fica aqui como um alerta para casa, porque vai vir para essa casa alguns requerimentos de informação para poder a gente entender o porquê que não está fazendo a manutenção, se fez, aonde se encontra essa documentação, essa ordem de serviço que a gente nunca tem visto dessas ordens de serviço. Então é lamentável. Aparelho de colonoscopia, estive visitando o Hospital Raul Sertã, presenciei pessoas lá 2 semanas precisando fazer uma colonoscopia, senhor presidente. 2 semanas precisando fazer uma colonoscopia, vai fazer sexta-feira, dia 1º. Sexta-feira, dia 1º. E aí fica aquela preocupação daquele paciente fazer uma colonoscopia e o aparelho quebrar. Porque eles fazem a colonoscopia no Hospital Raul Sertã dos pacientes que estão internados, presidente, e faz também das pessoas que aguarda, que marca pelo posto de saúde. Então a gente não pode aceitar isso. E hoje a gente ainda ficou mais triste diante de uma situação que a gente se deparou, que pode acontecer do município, pode acontecer, espero que isso não, pode acontecer do município descartar mais de R$400 mil em medicamentos, vereador Jânio. Mais de 400 mil de material que, devido a um pico de luz e a um gerador que não estava funcionando, a gente chegou lá, constatamos, as coisas tão bom, nos ajuda tanto, que quando a gente chegou para fazer a fiscalização, o que a gente vê? Uma pessoa fazendo a manutenção do gerador. E a gente pôde entrar ali dentro, perguntar a ele, e a gente poder olhar que aquela manutenção foi pedida em setembro do ano passado.
Peraí, gente, você está brincando com a vida das pessoas, porque ali é medicamentos, vacina, outros medicamentos de suma importância, que as pessoas vão lá apanhar e as pessoas receberam um não ontem que não pode apanhar, porque agora estão aguardando o Estado para poder analisar se realmente pode distribuir. Então, é brincadeira o que a gente vê, a fórmula desse governo, a fórmula da gestão desse governo, e não tomar conta dos equipamentos, dos geradores, de botar pessoas qualificadas. Quando a gente briga nessa tribuna, que a gente vê tanta nomeação, tanta gratificação, e o funcionário para fazer a manutenção lá na ponta, para não deixar acontecer aquilo, não vem acontecendo. E também o que me trouxe muita estranheza é tanto funcionário na prefeitura e o posto Silva Henrique Brown não tem uma pessoa no final de semana. Não tem um guarda final de semana naquele posto de saúde. E tudo foi descoberto quando de manhã a pessoa do trailer chegou e aí sentiu que não tinha energia no posto de saúde. Gente, isso é grave demais. Isso é grave demais. Nós estamos falando aí mais de R$400 mil em medicamentos. Eu acho, a gente vai amanhã ter informação maior, eu estou falando até aqui com o vereador Sérgio Lobac, amanhã nós vamos ter o vereador Sérgio Lobac, a informação realmente do custo que tem ali. Então, é só para deixar um alerta nessa casa. O Marcinho está tão sereno, por enquanto. Por enquanto. Não futuca, não. O dia que chegar um requerimento de informação aqui nessa casa, senhor vereador, passe o nosso requerimento de informação. Está muito grave a situação na nossa cidade. A gente não pode permitir o que está acontecendo na nossa cidade, esse descaso. Boa noite a todos. Obrigado, vereador. Próximo vereador, ilustre vereador Johnny Maico, do PRB. Vossa Excelência também dispõe de 5 minutos regimentais. Cinco minutos. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa diretora, cada um dos novos parlamentares, todos vocês que estão conosco em mais uma sessão ordinária, aqueles que nos assistem pelos diversos meios de comunicação. Gostaria de iniciar meu pronunciamento, senhor presidente, falando acerca desse problema crônico que o município de Nova Friburgo tem enfrentado, acerca da falta de iluminação pública. Mesmo que tenha sido contratado em caráter emergencial, a empresa Fultec, com o valor de R$329 mil mensais, quase 2 milhões pelo período de 6 meses, ainda existem milhares de demandas a serem atendidas. Trago um destaque aqui, vereador Jânio, para uma situação que, graças a Deus, não teve uma tragédia, vereador Alcir, é que uma mãe estava carregando em seus braços a sua filhinha, que é especial, vindo da PAI, e de repente, por falta de iluminação pública, ela se deparou com um buraco, senhor presidente, e caiu com a sua filhinha no colo. E ela se machucou muito, justamente para salvar e preservar a vida da sua filha. Tudo porque há meses falta iluminação pública naquela rua, naquela comunidade, e mensalmente, só na residência dela, ela paga quase R$20 de iluminação pública. Agora, o que causa muito estranheza e suspeita é que pela 8ª vez consecutiva, vereador Marcinho, foi adiado pelo Tribunal de Contas do Estado o edital de iluminação pública. Pela 8ª vez. E dessa vez, o conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento, relator do TCE, diz que o município tem que tomar as devidas providências, porque senão vai caracterizar uma emergencial fabricada. E isso é muito sério. Infelizmente, tem sido constante essa prática de inúmeros emergenciais praticados pela Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, e essa prática precisa ser interrompida quanto antes. A gente não consegue compreender o porquê que os processos licitatórios não andam, não caminham. E o posicionamento da Prefeitura sempre é em optar por um emergencial. Na 7ª vez que o edital foi vetado pelo Tribunal de Contas, já havia tido um alerta acerca do risco de descobrir uma sinalização de emergencial fabricado e ainda assim permanece no erro. Gostaria ainda de destacar nessa noite, senhor presidente, que nessa manhã e parte da tarde nós tivemos uma reunião, uma audiência pública muito produtiva com representantes da Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana, e quero fazer aqui coro com o vereador professor Pierre e
parabenizar e agradecer a presença do secretário, do subsecretário, do representante jurídico da secretaria, o representante da parte técnica, como que é importante nós estarmos aqui numa audiência participativa, colaborativa, em que temos participantes representando o Executivo Municipal das diversas esferas. Então, foi muito produtivo. Na ocasião, eu tive a oportunidade de questionar acerca da resolução CONTRAN de número 600, que fala especificamente da instalação de redutores de velocidade. No artigo 1º diz que em vias que existem número significativo de acidentes ou um risco potencial de acidente, é um local propício para que seja instalado um redutor de velocidade. E eu citei o exemplo, como eu já trouxe essa tribuna algumas vezes, acerca da rua Raul Veiga, ali em Olaria. Nós temos o colégio A-Sede, ao lado do colégio A-Sede nós temos uma creche municipal. E ali precisa, vereador professor Pierre, de forma e caráter emergencial, a instalação de quebra-mola. Porque no governo do prefeito Rogério Cabral, foi feita a pavimentação asfáltica e a via, vereador Norival, tomou uma velocidade muito maior. E eu me lembro até que a Vossa Excelência também fez pedido para aquela localidade, e nessa manhã eu reforcei que tanto Vossa Excelência como outros parlamentares, e até mesmo a direção da escola fez pedido. Então nós aproveitamos a audiência pública para pedir uma avaliação daquela localidade que considero crítica e necessitada de uma intervenção do município, como também um estudo das vias de Nova Friburgo que precisam também da instalação de redutores de velocidade atendendo a CONTRAN de número 600. Próxima vereadora, ilustre vereadora Vanderleia. Abraça essa ideia. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos regimentais. Boa noite, presidente. Obrigada. Boa noite, vereadores. Boa noite, vereadora. A vocês que nos assistem neste momento, quero agradecer a Deus a oportunidade de estar nessa tribuna mais uma vez. E eu quero falar para vocês que na última quinta e sexta-feira passada, eu tive o privilégio de acompanhar a delegação do SEASA Conquista, que é o SEASA da região serrana, junto a uma visita que fomos fazer na região do Rio Grande do Sul. E essa delegação do SEASA, ela foi composta de produtores rurais, de permissionários, empresários ligados à atividade do SEASA, junto com a diretoria, que foi o seu Antônio Sepetiba, o Paulo Ricardo e o senhor Olavo, numa visita de benchmarking no SEASA Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e também no SEASA Serra, na Caxias do Sul, região que muito se assemelha com a nossa região aqui, em termos de serra, né? E nesse nosso encontro, nessa nossa visita, que foi muito proveitosa, nós nos reunimos com o presidente da Central em Porto Alegre, o senhor Ernesto Teixeira, e com o diretor técnico operacional, Ailton Machado. E, neste momento, nós tivemos a oportunidade de estar conhecendo lá o SEASA, e onde tivemos a oportunidade de ver o que funciona, né, da melhor forma lá, para que nós pudéssemos trazer para que os produtores daqui, os diretores, as pessoas que são ligadas aqui ao SEASA da nossa região, para que estivessem colocando em prática em breve. E lá em Caxias do Sul, nós fomos recebidos pela secretária de Agricultura, a Camila Sandri, que também ela é diretora do SEASA. E achei muito interessante uma mulher ocupando, né, um cargo à frente de um SEASA que normalmente não, né, sendo que só pode homens, mas na maioria das vezes, nesses lugares, nós encontramos a maioria homens. Então, eu achei muito interessante uma mulher ocupar esse lugar e dei os parabéns, porque nós, mulheres, temos sim que estar em todos os lugares, como eu tenho sempre dito aqui nessa tribuna. Temos que estar na cozinha, temos que estar nas câmaras municipais, né, na prefeitura,
enfim, nas secretarias, e foi muito bacana ter encontrado uma mulher diretora de um SEASA. E quero parabenizar toda a diretoria do SEASA aqui, de Nova Friburgo, por ter feito esse belíssimo trabalho, por dar oportunidade aos produtores rurais de estarem conhecendo os outros SEASAs, e um SEASA que serve, sim, de exemplo, serve de modelo. Então, foi, assim, um grande momento de troca de experiência, troca de informações, e, com certeza, como SEASA aqui da região serrana, o objetivo do mercado do produtor é promover uma comercialização justa e eficaz. Eu tenho certeza que, com todas essas visitas, que com toda essa troca de informação, só vai aprimorar mais e mais o trabalho do SEASA, onde, né, nós temos aqui a bancada rural composta pelo vereador Naim, vereador Márcio Damasio, vereador Cifa Fonseca. Eu tenho a alegria de participar, de ser também dessa comissão, dessa bancada rural, e fazer parte, junto com o vereador Naim e vereador Alci Fonseca, da Comissão de Agricultura. Para mim foi um momento muito interessante, foi um conhecimento, um grande aprendizado. Quero me juntar cada vez mais aos produtores rurais, às mulheres rurais também, a essas pessoas que fazem a diferença na nossa vida, como nós sempre falamos aqui, todos os dias. E, mais do que nunca, em toda essa paralisação dos caminhoneiros, nós vimos como faz falta o alimento, como faz falta aquele verdinho na nossa mesa. Hoje mesmo eu fui almoçar num restaurante e não tinha salada. Então, a gente só vê mesmo que faz falta quando nós não temos. Nós valorizamos aquilo que não temos. Então, vamos cada vez mais valorizar mesmo o homem do campo, o produtor rural, a produtora rural, a família rural. Estamos aqui por vocês, podem ter certeza disso. Tenho certeza que vocês podem contar com toda essa Casa Legislativa, porque nós somos 100% produção rural, precisamos muito para a nossa mesa a cada dia. Parabéns a todos. Muito obrigado, senhora vereadora. A Câmara se junta às palavras de Vossa Excelência, no sentido de que nós temos que estar atentos a tudo isso. Próximo. Passaremos agora. Eu recebi uma mensagem aqui agora do. Vereador, Vossa Excelência, na hora de 5 minutos, Vossa Excelência se inscreveu? Não está aqui, não. Então. O senhor está na liderança, mas o senhor se inscreveu também nos 5 minutos? Então, portanto, Vossa Excelência tem 5 minutos. Cinco minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, nesse tempo em que temos que falar da questão parlamentar, quero aqui dizer para a população e para os vereadores que estive, a pedido do vereador professor Pierre, que entrou em contato comigo por telefone e me falou da necessidade de um vereador ligado ao governo ir até o setor de nefrologia do Hospital Raul Sertã para ver o que estava ocorrendo na questão da necessidade dos insumos. E aí, professor Pierre, quero agradecer Vossa Excelência, porque o senhor apontou uma causa, uma coisa que pode causar um transtorno muito grande para as famílias e para os pacientes que fazem uso ali do setor de nefrologia. O que ocorre? Tivemos ali, e juntamente comigo, teve também ali a InterTV, que fez uma reportagem, independente, não fui eu que comuniquei, né, mas eles
no mesmo momento ali, ato contínuo, apareceu lá uma equipe da InterTV que fez uma reportagem sobre a questão ali que está ocorrendo na nefrologia. Então, primeiro é preciso deixar claro, professor Pierre, porque eu fiz um vídeo e coloquei ali na internet para sensibilizar as pessoas, para a gente entrar em contato, né, até com o comando da polícia para fazer a escolta do caminhão que traz o medicamento. E aí, fui bem claro, eu fiz um vídeo também declarando o apoio ao posicionamento dos caminhoneiros, ao posicionamento em questão da luta deles, em questão da alta do combustível. E deixar claro que a gente que está na política, que está na vida pública, a gente às vezes paga o vereador Sérgio Lobac pela nossa lealdade, né? E eu estou numa sigla de um partido, que é o MDB, por lealdade à minha liderança, que outrora veio numa candidatura majoritária. E aí as pessoas começaram a comentar ali, e eu fui bem claro no meu posicionamento, que o que levou todo esse caos que as pessoas tanto falam, e que a mídia está falando, foi pura e simplesmente o desgoverno do senhor Michel Temer, que por acaso pertence ao mesmo partido que eu. Agora, não é porque eu sou do partido dele que eu vou concordar com as atitudes dele. Pelo contrário, eu tenho minha opinião e se eu pudesse dar uma canetada para substituir o governo, eu substituiria hoje mesmo. Então, pena que isso não está ao nosso alcance, né? E aí as pessoas comentaram ali, falando da situação do hospital. Ninguém vai dizer aqui que o hospital está a mil maravilha. Mas o que ocorre é que os caminhões que transportam o material aqui, os insumos para aqui, são caminhões de transportadora. Não está escrito lá no caminhão que é remédio, que é insumo para hemodiálise. E os caminhoneiros, numa atitude legítima, estão orientando os outros caminhões a parar e o cara para porque quer. Ninguém está impedindo ninguém de seguir, né? Para em solidariedade. E aí já mudaram totalmente o sentido ali do vídeo, mas eu tô aqui alertando porque se até sexta-feira não chegar insumo, professor Pierre, o que foi me informado, é que o pessoal vai passar dificuldade muito grande, porque já foi reduzido o tempo de diálise das pessoas de 4 horas para 3 horas. E isso aí já implica numa questão de saúde dos pacientes. Então, eu tenho certeza que essa casa aqui está preocupada também nesse sentido. Agora, ninguém aqui botou culpa em caminhoneiro nenhum, pelo contrário. Nós estamos de acordo com o posicionamento do caminhoneiro, porque a gente também tem que abastecer o nosso... Vereador Ailton, dentro do que Vossa Excelência falou, esse presidente tem de praxe, sempre que cutucado, ainda mais por vara curta, igual onça. Foi falado nas redes sociais essa semana que a Câmara não se manifestou, não se posicionou, que não tinha vereador presente, isso e aquilo. Os vereadores não estavam presentes porque não tinha que estar. Porque a decisão da população, e isso tudo que está acontecendo só funcionou porque não teve partidos políticos, não teve CUT, não teve nenhum sindicato envolvido. E o que nós fizemos foi estar solidários com a população, cada um ao seu jeito, solidário com a população, mas não participando e fazendo balela lá no meio deles. Isso que nós fizemos. E eu tenho dito e volto a repetir, isso aqui é um grande mal da humanidade. Não sabem usar ainda. A população não sabe usar esse meio de comunicação que nós temos. Estão colocando mensagens aqui que já aconteceu 2 anos atrás. Cria uma confusão no meio das redes sociais que fica difícil. Então eu estou aqui me manifestando como presidente do Poder Legislativo, que disse que a Câmara não se manifestou, que a manifestação é essa. Nós não participamos porque não tínhamos que participar. O que aconteceu foi a comunidade, o povo, o cidadão que quis que acontecesse.
E a decisão que eles tomaram, que eles falaram, inclusive, é que não queriam partidos políticos, não queriam políticos, não queriam sindicatos. E o fizeram muito bem, porque só funcionou porque não teve mimimi e blá 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 de políticos ali, cada um querendo puxar para o seu lado ou para sua bandeira partidária. Por isso que funcionou. Agora, não tenho dúvida que cada um, dentro do seu contexto, não só participou interiormente, mas torceu muito para que a coisa pudesse ser resolvida da melhor forma possível. Porque todos, antes de estarem aqui, antes de serem políticos, são cidadão comum, são chefes de família e têm, claro, uma participação notória na sociedade. Até porque ninguém chegou aqui por uma cartela do bingo. Todos foram eleitos pelo voto direto. Então se fala muita coisa, se diz muito blá blá blá. Então a Câmara se manifesta nesse sentido de que não houve participação desta Casa Legislativa. E diga de passagem, a Casa está trabalhando todos os dias. Todos os dias as portas estavam abertas para a sociedade. Essa foi uma decisão tomada com a presidência, com a mesa diretora e todos os vereadores. Em momento algum nós paramos a casa. Em momento algum. Então, deixar claro que a nossa participação foi essa. A distância, como foi desejo daqueles que lá estiveram, mas nada mais, nada menos que seguindo uma orientação da própria população que assim o quis e fez com muita certeza e com muita, eu digo até, com muita inteligência. Porque a coisa funcionou. Essa é a democracia. Isso é que rege o nosso país. Então, é um ano, como está dizendo aqui o vereador, um ano eleitoral. Se lá estivesse, eu ia dizer que estavam puxando sardinha para A ou para B, e nós fizemos aquilo que fomos orientados a fazer pela própria população. Aqui eu parabenizo a população e aqueles que sabem usar esse grande meio de comunicação que são as redes sociais. Então, a manifestação da Casa, nesse sentido, é essa. Dando continuidade, passaremos às lideranças partidárias. Começando pela liderança do DEM, o ilustre vereador Márcio Damasio. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos regimentais. Senhor presidente, senhores vereadores, eu venho aqui a esta tribuna falando em nome do meu partido, Democratas. E exatamente, senhor presidente, eu vou falar aqui sobre o assunto desta movimentação, desta paralisação que aconteceu aí dos caminhoneiros, e muito especial aqui na nossa região, no nosso distrito, onde os caminhoneiros que transportam legumes e verduras organizaram um movimento pacífico, um movimento, podemos dizer assim, bonito, e fizeram realmente a sua manifestação, não concordando com o sistema que hoje está acontecendo no nosso país, não concordando aí com esses aumentos abusivos do petróleo. E isso foi uma movimentação que eu posso dizer assim, que os produtores rurais também aderiram a essa movimentação, a população, a comunidade ficou toda do lado dos caminhoneiros. Mas, senhor presidente, infelizmente agora na reta final, no dia de ontem, né, onde os caminhoneiros entraram ali num acordo e optaram por fazer uma paralisação com a greve e levar o legumes, levar as verduras para abastecer o estado do Rio. E, nesse exato momento, já começou a infiltração, vereador professor Pierre, de pessoas que não tem nada a ver com o movimento, que nunca sentou dentro de um caminhão, que nunca plantou um pé de alface. Por exemplo, ontem, às 5 e pouco da tarde, 6 horas da tarde, eu estava saindo aqui da Câmara, e aqui no Trevo de Duas Pedras eu encontro ali um cidadão que ele não tem nada a ver com caminhoneiro, mas estava ali porque ele costuma fazer uma revolução, costuma ser uma pessoa, gostar de fazer aí uma baderna, né? Gostar de ser revolucionário. E se juntaram essas pessoas para se aproveitar do momento, se aproveitar da oportunidade onde as pessoas estavam se manifestando com revolta no sistema do nosso país. Então, fica aqui a minha indignação com essas pessoas que vêm para atrapalhar o movimento. Né? Na madrugada de hoje, lá no Trevo de Teresópolis, pessoas deitaram na rua, daquele jeito, se manifestando de forma contrária. Foi necessário que as forças chamassem ali o Exército, e o Exército fez a escolta desses produtores até o mercado, até o Ceasa do Rio. Por quê? Aqueles pessoal que estavam ali querendo quebrar, saquearam caminhões de carga, distribuíram ali de uma forma inadequada. Não é assim que se manifesta, não é assim que a gente faz uma manifestação que venha solucionar as coisas. Então, fica aqui, podemos dizer assim,
o meu apoio aos caminhoneiros que fizeram este movimento pacífico, bonito, né? Mas fica aqui a minha indignação com essas pessoas que não têm nada a ver com o movimento e querem se aproveitar deste momento, pessoas que são ligados talvez a partidos políticos, que querem se aproveitar deste momento e vêm se infiltrar no meio do movimento para estragar aquilo que vem sendo feito de maneira ordeira e de maneira correta. Obrigado, vereador. Próximo vereador, vereador Johnny Maicon, pela liderança do PRB. Vossa Excelência também dispõe de 3 minutos. Vereador, vai falar pelo governo ou pelo PMDB? 3 minutos. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, boa noite a todos e todas. Representando o Partido Republicano Brasileiro, gostaria de apresentar mais uma vez nosso posicionamento acerca da saúde pública aqui no Nova Friburgo, nessa tarde, acompanhado do vereador Marcinho Alves, companheiro da sigla partidária. Nós fomos até o posto Silvio Henrique Brown, após recebermos algumas informações muito preocupantes, vereador Sérgio Lobac, de que nesse final de semana houve um pico de luz na unidade de saúde, em que ficaram muitas horas sem energia elétrica na dita unidade de saúde. Existe uma quantidade significativa de medicamentos de alto custo, além de uma quantidade exorbitante de vacinas que precisam ser refrigeradas, vereador Alcir. E a grande preocupação é se esses medicamentos de alto custo, como também essas vacinas, se elas poderão ser utilizadas. Nesse período está sendo feita uma análise, principalmente pelos laboratórios que confeccionaram tais medicamentos, porque a última remessa de medicamentos de alto custo que chegou na unidade, a nota registra o valor de R$230 mil, totalizando o que chegou, que já tinha lá, gira em torno só de medicamentos de alto custo, R$400 mil aproximadamente, sem contabilizar as vacinas. Então, estamos muito preocupados, primeiro, porque existem muitas famílias, vereador Luiz Carlos, que estão deixando de ser assistidas com esse remédio de alto custo, não tem condições de comprar tais medicamentos, por isso que ele é fornecido gratuitamente pelo Estado. E, além disso, pode haver um desperdício de recursos públicos de uma grandeza quase que incalculável. Milhares e milhares de reais que podem ser jogados a ralo abaixo por conta da negligência da gestão municipal. Uma vez que a gente obtém informação que, em ocasiões anteriores, tinha uma pessoa que ficava lá aos finais de semana e agora não tem mais. Se tivesse um guarda municipal ali no final de semana, no determinado momento em que houvesse o pico de luz, automaticamente ele acionaria alguém, né, alguma pessoa responsável da secretaria, que comunicaria alguém da parte elétrica e resolveria o problema, vereador professor Pierre. E não teríamos esse risco eminente que nós temos nesse momento de perder tais medicamentos. Então fica aqui a nossa preocupação e o nosso alerta para a gestão municipal, para que corra contra o tempo, para que resolva essa situação de uma vez por todas. Próximo vereador, vereador Ailton Maguila, pela liderança do governo. Vossa Excelência, por falar pela liderança de governo, dispõe de 4 minutos regimentais. Depois de mim. Quatro minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu vou até abrir um parênteses aqui na minha fala, para dizer para o vereador Johnny Maicon e para o vereador Marcinho, que abordaram esse problema aqui, que já liguei ali para o secretário, mandei um zap para ele, para que ele, falando desse problema, que é muito preocupante, vereador Johnny Maicon. Vossa Excelência está com toda a razão. Nós não temos o direito, primeiro, de desperdiçar um recurso público como esse. E também não estamos, assim, com condições de cometer um erro desse, né?
Então, vamos estar levando esse problema imediatamente para o gabinete do prefeito. Já passei a usar para o secretário, falei do problema, realmente é uma coisa preocupante. E Vossa Excelência, com essa atitude, estão ajudando a questão da governabilidade, eu entendo dessa forma, né? São pontuações que a gente tem que verificar e dar crédito, porque são pontuações que mexem com a saúde da população, né? E normalmente com aqueles que mais necessitam. Então, Vossa Excelência estão de parabéns, nós vamos estar imediatamente comunicando ao gabinete do prefeito, para que a gente tome a providência necessária, né? Se tiver como agir na questão da recuperação, que seja feito o mais rápido possível, né? E também, o mais importante, trazer à tona a questão do que foi perdido e o que se aproveitou, né? Para a população ter um esclarecimento, porque realmente não é cabível uma coisa dessa, né? A gente não está aqui botando culpa em ninguém, a gente tem que apurar, né? Tem que apurar para saber. Agora, não é concebível uma situação dessa e a gente aqui não vai botar panos quentes, vamos ver aonde que está o erro para que não ocorra mais, né? Para que não ocorra mais. Realmente essa questão de gerador, tanto no posto do Silvio Henrique Brown, como no Hospital Municipal Raul Sertã, tem que ter uma atenção redobrada, porque, um exemplo, o gerador do hospital, ele leva em média, professor Pierre, de 5 a 10 segundos quando acaba a energia, para ser acionado e toda a energia voltar a funcionar. Então, já pensou um gerador desse não funcionar, não retornar um funcionamento? Então, é até um alerta, né, que Vossas Excelências fazem para a gestão municipal ficar de olho nessas coisas, porque isso aí a gente não pode vacilar com isso, não. Eu quero até agradecer aqui, em nome do governo, o posicionamento de Vossa Excelência, que vocês estão ajudando tanto o governo como a população. Muito obrigado, senhor presidente. Não vou utilizar o restante, que não vai dar tempo. Obrigado, vereador. Eu vou passar a presidência para o vereador Márcio Damaso, para que eu possa usar 3 minutos pela liderança do PPS. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, senhor presidente, o PPS tem se mostrado no país um partido que vem trabalhando em função da melhor qualidade de vida do povo brasileiro. E aqui na cidade não é diferente. Me assusta, como eu falei anteriormente como presidente da casa, e agora como membro do partido, da forma que se usam os meios de comunicação, principalmente as redes sociais. Isso vai ter que ter uma regulamentação, e eu acho que cada vereador aqui que tem acesso a um deputado poderia entrar em contato com o seu deputado para começar o Congresso a ver isso. Hoje, na cidade, deve ter mais ou menos uns 40 grupos de WhatsApp. Uns 40. E colocam a gente em tudo. E eu confesso que eu não me manifesto muitas das vezes, porque se eu me manifestar, eu vou falar coisa muitas das vezes que não vai agradar a alguns. Eu fico igual o coruja. Só presta atenção, não falo nada. Porque se for falar, hoje mesmo eu vi eles brigando entre eles, de um cara chamando a atenção de uma senhora, que o que aconteceu havia acontecido há 2 anos, ela falou assim, eu não sabia. Como é que passa uma para frente uma coisa que não tem certeza? Mas é aí que eu estou falando. Aí aqueles que se sentem atingidos, tem que tomar vergonha também e fazer como muitos nessa casa fizeram. Vai na delegacia, faz um boletim de ocorrência e chama depois para o tribunal para provar. Porque não pode mais, gente. Olha só, democracia não é libertinagem. Democracia não é você entrar na casa do outro através de um aparelho e falar o que quer. E muitas das vezes levar a pessoa a erro. Estão induzindo as pessoas a erro. E eu acredito que qualquer partido, não só o PPS, tem essa conduta de querer o direito democrático, do respeito, da liberdade de imprensa que é preciso ter, não essa imprensa covarde como a Globo está fazendo aí, que quis manipular a população. Que semanas depois foi publicado lá, não sei quantos milhões que a Globo recebeu do governo Temer.
Então não adianta mais isso, nós temos que acordar para a realidade. A grande chance que nós temos é agora, em outubro, nós darmos uma grande mudança. Mas eu volto a dizer, há dois lados do balcão. A única forma que se tem de acabar com a corrupção no Brasil é fácil. É acabar com o corrupto, mas também acabar com o corruptor. Se não tiver um ou outro, aí sim nós vamos ter um país justo e sério. Sem corrupto, mas também sem corruptor. Muito obrigado. Retorno à presidência, Vossa Excelência. Retornando à presidência, passo pela último orador da noite, pela liderança do Progressistas, o ilustre vereador Alcir Fonseca. Vossa Excelência também dispõe de 3 minutos regimentais. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, quero aqui como líder do Progressista aqui na casa, quero aqui fazer um agradecimento em nome de todos os produtores rurais, não só de Nova Friburgo, mas também da região serrana de Nova Friburgo, ao nosso deputado Cristino Auro, que é do PP, que é do Progressista, também ao nosso vice-governador Dornelles, porque, como a gente pode provar aqui, várias reuniões que aconteceram ontem e hoje, tivemos essa escolta importante para escoamento da nossa produção até o Rio de Janeiro. Isso não é que fui contrário à mobilização dos caminhoneiros de maneira nenhuma. A gente foi solidário, só que chegou um momento que realmente o governo atendeu às reivindicações dos nossos caminhoneiros e um grupo realmente tentou manter essa paralisação e realmente quem paga o preço é o produtor rural. Pode analisar em todos os sentidos. Quando você fala que tem uma granja lá que morreu tantos frangos, né, com tantos pintinhos, quando se fala que alguns porcos estão morrendo de fome, quando fala que o produtor não consegue chegar no Ceasa, é realmente a conta quem paga o produtor rural. Então, quero aqui deixar meus parabéns aqui ao nosso deputado Cristino Auro, a doutora Estela, que teve essa influência juntamente aos órgãos de segurança do Estado do Rio de Janeiro. E ontem aconteceu essa escolta, hoje novamente vai acontecer. Então isso é muito importante para nós produtores rurais que estão podendo escoar nossa produção. Porque só quem é produtor rural que sabe realmente o que é você estar com a mercadoria na sua lavoura para tirar e você não conseguir fazer isso. Então quero aqui, em nome da bancada ruralista, em nome dos vereadores aqui dessa casa, eu quero agradecer ao nosso deputado Cristino Auro. Muito obrigado, presidente. A carapuça serve muito rápido. Daremos início agora à grande ordem do dia, passando as deliberações das matérias da ordem do dia. Parece que o vereador Norival vai retirar o projeto. O projeto ele vai voltar depois numa outra oportunidade. Então, o projeto do ilustre vereador Norival Espíndola, de número, deixa eu me achar aqui, vai ser retirado, e também o do vereador Wellington Moreira, 233, porque o mesmo justificou a sua ausência. Então, dando início à grande ordem do dia, passo ao ilustre vereador professor Pierre para a leitura, seguido da votação dos projetos em pauta.
Senhor presidente, nos termos regimentais, o segundo secretário que faz a comunicação das atas, temos 2 atas para aprovação, a 24ª e a 84ª. Eu pedi ao segundo secretário para que possa submeter a aprovação plenária. Boa noite a todos. Ata da 24ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa, realizada no dia 3 de maio de 2018. E, senhor presidente, a ata da 84ª sessão extraordinária, realizada no dia 15 de maio de 2018. Está passada a ata, senhor presidente. Senhores vereadores que o aprovam, permaneçam como se acham. Aprovada por unanimidade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Carlinhos. Agora vamos passar, senhor presidente, às matérias da pauta, a começar pelo requerimento do Executivo de dilação de prazo do requerimento de informações número 93 do excelentíssimo vereador Johnny Maicon. O requerimento do vereador Johnny Maicon trata de informações relativas a todos os requerimentos de informações anteriores, cujas respostas foram de forma incompleta. Lembrando que o requerimento foi encaminhado dia 27 de abril para o Executivo. Ele saiu daqui dia 27 de abril, chegou ao Executivo, para que os seus vereadores tenham noção do prazo de recebimento pelo Executivo desse requerimento. Então vem aqui uma comunicação do... São várias comunicações aqui. Não sei se há necessidade, vereador Johnny Maicon, de leitura. Todos de origem do subsecretário de Serviços Concedidos, o ilustríssimo senhor Nader Pedro. Só vi aqui o prazo que ele pede. Então, senhor presidente, já que houve licença de... o período, como está aqui, exato 30 dias, o prazo foi recebido, acabaria em 28 de maio, né, vai passar mais 30 dias. Então, o senhor presidente volta 30 dias de dilação de prazo para que o plenário possa deliberar sobre esse prazo de 30 dias. Em votação... desculpe. É porque eu pensei que já tivesse havido acordo. Então, em discussão. Senhor presidente, eu vou falar daqui mesmo, e ser muito breve. Primeiro que eu quero aqui mais uma vez registrar, né, o reconhecimento dos esforços do Executivo Municipal desde o momento em que nós entramos com o pedido de abertura do processo de cassação. A partir de então, eu não visualizei nenhum requerimento de informação que tenha chegado a esta casa no prazo expirado dos 30 dias estabelecido pela Lei Orgânica Municipal, como também no artigo 116 do nosso regimento interno. Então, pelo menos para isso, valeu a pena a gente ter entrado com esse pedido, né? E destacar também que, nesse requerimento, houve algo de positivo, que ele foi respondido parcialmente, né? E a gente sempre levantou essa questão. Se não pode responder dentro dos 30 dias todas as informações, todos os documentos solicitados, que apresente pelo menos uma resposta parcial. E é isso que aconteceu nesse requerimento de informação. Então, mais uma vez, eu quero aqui parabenizar, né, o Executivo Municipal diante da sua ação em responder dentro do prazo, e além de responder dentro do prazo,
pediu dilação do prazo, na verdade, e ainda responder parcialmente. Agora, eu só gostaria de fazer uma consideração que eu solicitei alguns documentos no requerimento de informação e nessa resposta parcial foi dito para eu fazer o encaminhamento ao subprocurador-geral de assuntos administrativos. Então, eu gostaria de deixar aqui registrado e, mais do que isso, aprovado por todos nós, que esses documentos que eu estou solicitando, que eles sejam encaminhados pelo requerimento de informação. Eu não tenho que entrar com pedido, com ofício, com outro requerimento de informação para pedir tais documentos. Eu peço aqui a intercessão do líder de governo nesse sentido, para que a gente não tenha desgaste e atrito por uma coisa tão normal e habitual que foram as solicitações já requeridas no requerimento, que precisam ser atendidas nesse requerimento de informação. Tá bom? Então eu quero passar aqui uma parte para o vereador professor Pierre. É breve, obrigado, vereador Johnny. E a gente tem que ressaltar quando há um acerto. É muito bom a gente chegar aqui um requerimento. Quando eu vi aqui vários documentos da Secretaria de Serviço Concedido, era exatamente a parcialidade das respostas. Então, assim, quando as coisas vão assim, a gente bate palma. A Câmara, a gente faz o requerimento, a gente não vai se opor quando é feito dentro do prazo, quando coloca parcialmente a resposta, eventualmente, tratando a complexidade, que esse daqui realmente é um requerimento que exige um pouco mais de complexidade, é natural que nós votemos pela dilação de prazo e um pedido de prazo respeitoso. Pediu 30 dias, não pediu uma coisa exagerada, né, fora do comum. Então, parabéns ao setor de serviços concedidos, né, e friso com Vossa Excelência, pedindo também, reforçando com o líder de governo, que esse pedido de vir para cá, o vereador que fez o requerimento, encaminhar novo requerimento, isso não tem lógica. Então, que isso não aconteça, que seja corrigido isso. Obrigado pela parte, vereador Johnny. Parabéns pela colocação. Obrigado pela contribuição, vereador professor Pierre. Com a palavra, o vereador Ailton Maguila. Vereador Johnny Maico, quero agradecer Vossa Excelência pelo reconhecimento da questão dos prazos que estão sendo observados, né, e dizer para Vossa Excelência que pode me cobrar isso aí durante a semana para eu passar isso para lá para o setor responsável, né? E também a gente tem prezado a questão do respeito aos prazos deliberados pelo regimento, né? Porque realmente a gente tem um trâmite a ser seguido e tem um regimento a ser seguido e isso tem que ser observado. Então, a gente tem pautado isso. Inclusive, vereador Johnny Maico, teve uma questão interna aqui da Câmara, na questão, professor Pierre, de entrega de anteprojeto de lei e projeto de lei do Executivo, que a lei exige que seja feito tanto o físico como o digitalizado, e anteriormente não estava sendo feito dessa forma concomitantemente, e agora a gente fez lá reuniões lá com o pessoal da Procuradoria e com as outras secretarias, pedindo que seja observado isso para não criar nenhum impedimento aqui na Secretaria da Casa. Então a gente está pautando as ações do governo na legalidade. Obrigado, vereador Ailton Maguila, pela sua participação, contribuição e compreensão, né, no nosso posicionamento, e dizer que, reforçar o que o professor Pierre já disse agora há pouco, nós aqui já elogiamos hoje o posicionamento do secretário, do subsecretário, da sua equipe que esteve presente numa audiência pública pela manhã, né? Agora elogiamos mais uma, até a concessionária mais criticada da cidade foi elogiada aqui nessa noite, e agora a gente está elogiando a Subsecretaria de Serviços Concedidos por obedecer a rigor o nosso regimento interno, a lei orgânica do município, e responder de forma parcial, pedindo uma dilação de prazo de 30 dias, que não é nenhum tipo de abuso. E a gente entende que realmente existe uma dificuldade na obtenção de determinadas informações, e reconheço que precisa de que o prazo seja estendido. Por isso está aqui
a nossa compreensão e que todos nós entendamos e que a população também compreenda que a gente sempre está do lado daquilo que é certo, é justo e aquilo que converge para o que aponta a legislação vigente. Então, por isso, senhor presidente, o meu posicionamento, a minha compreensão de aceitação para votarmos favorável ao pedido de dilação de prazo do governo. Muito obrigado, senhor presidente. Portanto, pedir a abertura do painel para que possamos dar início à votação. Tem gasolina? Tem. Tem fila? Tem fila. Já falou que encheu o tanque, encheu isso. Falei que o carrinho o cara encheu na hora. Muita fila? Vai mandar a conta para lá amanhã, não devolveu o dinheiro. Portanto, Não, eu sei, tá grave, mas eu acho que não vai. Envolveu 20 milhões de princípio. 20 milhões, pai. 70 milhões de... portanto, projeto aprovado por unanimidade. Vamos então, senhor presidente, ao projeto de indicação legislativa. Antes, porém, eu quero fazer um registro aqui elogiativo à Secretaria da Casa, ao secretário Valente, porque eu estou aqui diante dos processos. Quando se vê um processo de dilação de prazo, todo enriquecimento de dados na capa do processo. Todos os dados são aqui apostos. Então, dando uma riqueza de informação muito grande à Secretaria da Mesa e também a qualquer vereador que queira, eventualmente, saber dos prazos com total clareza. Então, fica aqui a minha saudação ao secretário de Expediente Valente. Indicação legislativa do vereador professor Pierre, de número 392/2018, que trata de envio de projeto dessa casa, senhor presidente, de projeto de lei que dispõe sobre a inclusão no município de Nova Friburgo da Feira do Livro, da Praça Getúlio Vargas e da outras providências. Não tem ele aqui não, Sérgio. O que tem aqui é... Só o da feira que está hoje na ordem? Esse não está não. Esse aqui eu quero conversar depois. Da insalubridade é o que é para o expediente. Aí a gente conversa. Não tranquilo, pode deixar. Considerando a premente necessidade de, em época tão voltada para recursos de natureza tecnológica, semear e estimular o contato com o livro e concorrer para a prática da leitura por meio desse secular instrumento de formação da personalidade e da identidade humana. Considerando o grande envolvimento de diversos segmentos da sociedade com a Feira do Livro da Praça Getúlio Vargas, sobretudo de espaços estudantis e acadêmicos, além, é claro, daqueles apaixonados pelo ato de ler, cuja avidez é latente pela respectiva Feira do Livro. E considerando que Nova Friburgo, além de berço de trovadores e de importantes autores locais, constituiu-se célebre em nossa história literária ao ter albergado, com impactos decisivos em suas obras, grandes vultos de nossas letras, como Machado de Assis, Casimiro de Abreu e Carlos Drummond de Andrade, além de mais recentemente ter sido escolhida para viver, onde, aliás, encontra-se sepultado o reconhecido autor e tradutor húngaro, Paulo Ronay. Aspectos estes que fortemente sugerem
apoio e incentivo a atividades do livro e da leitura. Nesse sentido, apresenta a seguinte indicação legislativa, a qual solicita, na forma regimental, à mesa diretora, o envio de mensagem ao excelentíssimo senhor prefeito, cujo escopo é atender os objetivos do seguinte anteprojeto de lei. Dispõe sobre a inclusão no calendário oficial do município de Nova Friburgo da Feira do Livro da Praça Getúlio Vargas e da outras providências. Artigo 1º. Fica incluída no calendário oficial do município de Nova Friburgo a Feira do Livro da Praça Getúlio Vargas, que será realizada anualmente nos meses de abril e outubro. Parágrafo 1º. Período estipulado no caput não veda a realização esporádica da feira em outros meses, desde que atendido o interesse coletivo do município. Parágrafo 2º. A finalidade da feira, dentre outras, concentra-se fundamentalmente no estímulo ao contato com o livro e com a difusão da leitura. Terceiro, o poder público evitará esforços para a promoção da feira, podendo combinar atividades outras de estímulo à leitura e ao contato com o livro. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, sala das sessões do Dr. Jean Bazé, em 2 de maio de 2018. Subscreve como autor da indicação legislativa o vereador professor Pierre. Em discussão, Vossa Excelência dispõe de 10 minutos regimentais. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhoras e senhores, a beleza do livro. O que seríamos de nós sem o livro? O que seríamos de nós sem a educação e a educação através do livro? O livro não é à toa que se abre como asas de uma gaivota, exatamente para nos trazer a liberdade que o conhecimento nos proporciona. Nos trazer o encantamento dos versos, a sensibilidade da poesia, do gênero lírico, trazer-nos o enriquecimento das histórias narrativas que durante séculos construíram o legado e o consciente coletivo da humanidade, ou mesmo das peças de teatro, que tanto encantaram palcos, anfiteatros ao longo de sua história. Ora, o que é o livro? O maior de todos os livros, inegavelmente, é a Bíblia. É o livro por excelência que congrega dezenas e dezenas de livros. É uma biblioteca, daí a origem da palavra biblioteca, que biblio significa livro. E daí a biblioteca, e a minha homenagem à Biblioteca Municipal, aos seus funcionários, tanto que hoje entrou aqui uma indicação legislativa de lhes dar o direito de insalubridade mediante a questão do manuseio de livros, inclusive, vereador Jânio, de livros antigos. Tem uma questão de saúde aí. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhoras e senhores, o livro inicialmente era escrito na base da cópia. De quem não se lembra dos frades copistas, que copiavam à mão, vereador Luiz Carlos, na Idade Média. Levava-se anos, vereador Alcir, às vezes, para escrever, copiar um livro. E é interessante, vereador Norival, Vossa Excelência, que é professor de História, a beleza da letra capitular, que às vezes se levava dias e dias para fazer o desenho da letra capitular. E aí, no lado do Ocidente, não podemos deixar de fazer aqui a nossa homenagem nesse pronunciamento a Johann Gutenberg. Gutenberg, que na atual Alemanha, na Prússia da época, desenvolveu a prensa móvel. Em 1455, a prensa móvel
possibilitou o renascimento cultural através da difusão do livro e também do enriquecimento da linguagem literária, porque naquela época a poesia era cantada ao som de instrumentos musicais, a denominada cantiga da Idade Média. As cantigas de amor, amigo, escárnio e maldizer. Mas com o desenvolvimento da prensa móvel, não precisava mais as pessoas irem à corte para ouvir os segréis, os jograis e menestréis cantarem os trovadores, os poemas. E quando eu falo em trovador, eu tenho que falar de Nova Friburgo, que é o berço das trovas. E a trova, que é a base da musicalidade. Então, o que aconteceu? Sem o acompanhamento instrumental, houve a necessidade de um enriquecimento da musicalidade no verso. Foi quando surgiu a redondilha menor de 5 sílabas poéticas e a maior de 7 sílabas poéticas, dando origem ao texto em verso, em trova. E por que eu estou falando isso, dessa beleza? Porque a partir dali, o ser humano se desenvolveu absurdamente no Renascimento. O Renascimento não é à toa que tem esse nome, porque renasce os valores da antiguidade clássica e renasce a partir do livro. O livro era um objeto caríssimo. Era, inclusive, em forma de incunábulo, que eram rolos, onde se lia, onde se registrava. O livro era para quem tinha posse, quem tinha dinheiro. Por isso que o conhecimento ficou muito atrelado a pessoas de posse, o que não pode ser. O conhecimento é para todos. E por que o livro é de se encantar? No século XVIII, com o advento do romantismo na Europa, começou-se a fazer o início da telenovela, o início das séries de hoje, o início dos filmes é do século XVIII, porque as histórias eram publicadas em folhetins, que eram encartes de periódicos jornalísticos à época, e a partir dali, do século XIX, começou a ser desenvolvido com maior ênfase o livro. E olha que coisa incrível. O livro, que todos nós aqui passamos por ele, nos bancos de escola, quem de nós não se lembra do primeiro livro? E por que, agora nesses 4 minutos finais do meu pronunciamento, eu vou falar do porquê do projeto. Nova Friburgo precisa, inclusive na sua história, celebrar o livro. A Feira do Livro da Praça, e tem que ser na praça, porque na praça, a praça, como dizia Castro Alves, a praça é do povo como o céu é do condor. É o antro onde a liberdade cria a águia ao seu calor. Ou seja, a praça é o espaço de desenvolvimento de uma coletividade. E penso, por que o município não estimula a leitura nos meses de abril? O mês de abril é um mês especial. Na Europa, por exemplo, é a primavera. E Nova Friburgo faz uma homenagem à sua formação europeia, trazendo o livro no mês de abril. E por que também outubro? Porque outubro, dia 29 de outubro, aliás, o dia até do meu aniversário, é o Dia Nacional do Livro. Então, mês de outubro, também Nova Friburgo celebraria o livro e o mês de outubro. Então, o que eu quero dizer? Nós temos livrarias que estão se perdendo na cidade. A gente está perdendo livrarias a cada dia. Hoje nós temos aí poucas livrarias heróicas, que devem ser estimuladas no livro. Nós temos o Jorge Livreiro, que é um aguerrido aí do livro. Nós temos, inclusive, as pessoas que vêm até de fora, às vezes, vender o livro. Por que não reunir todo mundo numa bela festa do livro? Por que não otimizar a leitura? Professores aqui da Estácio, a quem eu quero bater palmas, estimulando os alunos a virem à Feira do Livro.
comprando livros e distribuindo para os alunos. Eu fiquei sabendo disso. Então, assim, eu peço ao líder de governo, aos vereadores que estão mais em assonância com o atual governo, que, por favor, peçam ao governo para dar apoio a esse projeto, a fazê-lo desse projeto uma lei. Está pronta, é só reencaminhar. E mais do que a lei, dar apoio, não fazer cobrança de taxa de solo, inclusive mandar que não haverá cobrança da utilização do espaço para a difusão do livro. Pode cobrar até de quem vem de fora, talvez. Aquele que é de Friburgo, não. Para poder criar um certo equilíbrio. Agora, e também cobrar um preço módico. Não é cobrar uma fortuna. Né? Então, pedir esse incentivo. Vereador Ailton Maguila. Professor Pierre, quero parabenizar Vossa Excelência por essa proposição. Realmente, o governo tem que olhar com carinho para isso aqui. E já temos um espaço para fazer essa feira, que é o espaço ali da antiga rodoviária, né, da Estação Livre, que vai comportar muito bem ali e vai ser uma coisa que vai dar acesso à população que ali frequenta para pegar os ônibus ali. Parabéns aí pelo projeto. Perfeito, pode ser um bom espaço e é ali na praça, né? Então não deixa de ser a praça, a Feira do Livro da praça. Então peço apoio e quero que as pessoas difundam a paixão pelo livro. Por mais que a gente tenha aí a tecnologia nas mãos, eu não deixo de também usar o e-book, mas a paixão de folhear as folhas de um livro é, de fato, algo inenarrável para quem tem o encanto de ter no livro as asas do conhecimento e da liberdade. Obrigado, vereador. Pedir a abertura do painel para que possamos dar início à votação. Muito lindo, colocava uma dedicatória. Muito bacana. Deixava no ônibus. Aí, unanimidade. Portanto, projeto aprovado por unanimidade. Eu queria sugerir à casa que possamos votar em bloco as moções de louvor. Passa ao primeiro secretário para a leitura. Moções especiais de louvor, número 211, vereador Joelson do Pote, compadre Marcelo Roberto Talon de Oliveira. 212, 2018, vereador Johnny Michael, com a Academia Brasil Fight Center. 213, 2018, vereador Cascão do Povo, com o senhor Antônio Souza. 214, 2018, vereador Cascão do Povo, com a escola Lua de Cristal. 215, 2018, vereador Joelson do Pote, com o Centro Espírita São João Batista. Também do vereador Joelson do Pote, com o galpão do Renatão. A indicação 216. Indicação 217, a moção, perdão, 217, 2018, do vereador Carlinhos do Quico, com o senhor Pedro Paulo da Silva Veloso. 218, 2018, do vereador Ailton Maguila, com a senhora Sônia da Silva. 219, 2018, da vereadora Vanderleia Abraça essa ideia, com o pastor José Antônio dos Santos. E por fim, senhor presidente, a moção especial de louvor 220, 2018,
do vereador Márcio Damasio Le Chavalier, com a Igreja Assembleia de Deus de Salinas. Estão lidas as moções, senhor presidente. Portanto, senhoras vereadoras, senhores vereadores, aqueles que aprovam as moções permaneçam como se acham, aprovado por unanimidade. Senhores vereadores, quinta-feira, feriado de Corpus Christi. Espero que todos, dentro das suas convicções, daquilo que acreditam, possam ter um excelente feriado. Que Deus, através do Santíssimo Sacramento, possa abençoar o Brasil, abençoar essa cidade. E lembrando que na terça-feira teremos sessão e na quinta-feira que vem, sessão exclusiva com pauta exclusiva para votarmos as contas do ex-prefeito, senhor Rogério Cabral. Então, seria hoje, teve aí um adendo dentro da comissão da CCJ do texto. Então, terça-feira, sessão normal, ordinária. Na quinta-feira, sessão ordinária com pauta exclusiva para votarmos quinta-feira próxima. Quinta-feira agora, feriado de Corpus Christi. Para votarmos as contas do ex-prefeito Rogério Cabral. Senhoras e senhores, desejo a todos, como falei, comunicação do ilustre vereador, professor Pierre. Fazer uma comunicação aos senhores vereadores, senhoras vereadoras e à comunidade. Em virtude da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que tem que ser apreciada pela Casa até o final do semestre. Nós temos que realizar 3 audiências públicas. A comissão propõe amanhã, dia 30, às 16 horas, com a presença do secretário municipal de Finanças, Planejamento e Gestão, o ilustríssimo secretário Sérvio Túlio Santos do Lago. A segunda audiência pública, na quarta-feira, dia 6 de junho, também às 16 horas, com a presença do secretário municipal de Saúde, ilustríssimo secretário Cristiano Guenin. E no dia 13 de junho, às 16 horas, com a presença do secretário municipal de Educação, o ilustre secretário Renato Satiro. Então, senhor presidente, são essas as 3 audiências da Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Planejamento, convidando os vereadores a participarem amanhã e salientando os membros da comissão para que possam, dentro do possível, estar presentes a essa audiência no dia de amanhã, às 16 horas, aqui no plenário. Obrigado, senhor presidente. Portanto, senhores vereadores e população de Nova Friburgo, em nome da Casa, desejamos a todos um excelente feriado, um excelente Corpus Christi. Não tendo mais nada a tratar, dou por encerrados os trabalhos desta 31ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa, marcando a próxima para terça-feira, 5 de junho, às 18 horas, neste mesmo plenário. Tenham todos uma excelente noite e fiquem com Deus.